Como é que é possível viver num sistema de governança que mais parece do século XIX do que do século XXI? Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Janaína Cunha, redatora do Poder 360. Entrevistamos agora Emanuel Macedo de Medeiros, CEO global do SIGA, Sports Integrity Global Alliance. Emanuel Macedo de Medeiros é advogado de formação. Foi eleito pela primeira vez CEO da SIGA em janeiro de 2018, depois de ter liderado a criação e coordenado o desenvolvimento da organização desde novembro de 2015. Emanuel foi reeleito por unanimidade em janeiro de 2022. Emanuel, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, é um prazer estar aqui. Agradeço também a todos que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 23 de outubro de 2025. Eu começo a entrevista perguntando: o senhor poderia explicar de forma resumida o que é o SIGA e qual o seu papel dentro do esporte? Vou tentar. Claro. Eu não sou exímio em respostas rápidas, nem em respostas desprovidas de sentimento, porque a criação da SIGA é um ato de amor, é um ato de compromisso, é um ato de empenho e foi sobretudo uma resposta necessária, urgente, num período de uma crise sem precedentes que o futebol e o desporto estava a atravessar a nível mundial. Refiro-me àquilo que normalmente se designa por FIFA Gate. Havia quem olhasse para o futebol com suspeita, havia quem olhasse com sobranceria, havia um anátema, havia um ambiente de desconfiança, porque a dimensão do escândalo era de tal maneira grave e ramificado, afetava não apenas a FIFA e o futebol, afetava praticamente todas as organizações desportivas, todos os países, e isso significou uma queda profunda, num abismo, muito mais grave do que o futebol alguma vez tinha experienciado. Nesse cenário de trauma, sentimos-nos na obrigação de dar um passo em frente, de assumir no exercício de uma militância cívica a nossa responsabilidade. No meu caso concreto, tinha sido até há pouco tempo o CEO e pai fundador da Associação das Ligas Europeias, da Associação Mundial de Ligas, num total de mais de 100 ligas em todo o mundo. Conhecia por dentro e por fora o setor, conhecia os problemas, os desafios, muitos deles eu tinha chamado a atenção para a gravidade e para a emergência e para a inevitabilidade de acontecer o cataclismo que veio a acontecer. Mas também sabia da capacidade incomparável do futebol, do desporto, de atuar como uma fonte de criação de autoestima, de bem-estar, um impacto social, cultural, educacional e até económico sem precedentes. E foi neste contexto que a SIGA surge, não como uma reação, mas como uma assunção proativa de um compromisso de resgatar a credibilidade e a reputação e o bom nome do desporto. E isso foi feito com o contributo de muita gente, a quem agradeço, mas também com um compromisso tenaz, firme, de valorizar o desporto e resgatá-lo desta crise profunda em que ele vivia. Perfeito. Felizmente conseguimos fazer um bom trabalho e por isso estamos hoje aqui com a confiança de que o futuro trará exemplos positivos dos quais nos podemos orgulhar. O SIGA Latin América foi lançado em 2022 no Brasil. De que forma o senhor avalia o trabalho feito pela entidade nos últimos 3 anos? Qual seria esse saldo? Bom, antes de mais, permitam-me dizer que nós tínhamos uma visão estratégica que privilegiava aquilo que os ingleses dizem boots on the ground, quer dizer, uma cultura de proximidade, pragmática, realista e assente no enfrentar dos problemas e na proposição de soluções. E nessa altura, 22, ainda estávamos numa situação de pandemia global. Eu recebi telefonemas, contactos daqui do Brasil, por parte de alguns dos maiores patrocinadores, que estavam alarmados e preocupados com o rumo do futebol e do desporto no Brasil,
que vivia uma crise reputacional também, uma crise de confiança, com escândalos recorrentes que minavam a credibilidade e o bom nome do setor e, portanto, queimavam as instituições que a ele se associavam. E, como é óbvio, ninguém investe dinheiro num setor que não seja à prova de bala e que não seja credível. Com certeza. Portanto, a resposta para esses sponsors era a SIGA. Porquê? Porque a SIGA é, reconhecidamente, um líder nesse espaço. Batemos-nos com coragem, com determinação, com empenho, por uma mudança cultural que coloca a integridade no topo da pirâmide. E, portanto, foi para nós um pedido que nós acolhemos com agrado. Demonstrou a maturidade do tecido empresarial deste país, que não queria deixar de investir no desporto, mas que exigia, naturalmente, que o desporto demonstrasse que era merecedor da confiança e dos investimentos. Não nos esqueçamos que um CEO de uma empresa patrocinadora ou de um grupo de mídia, quando investe milhões num clube de futebol, ou numa liga, ou numa federação, está a investir não apenas dinheiro. E o dinheiro tem um valor, Sim. como nós sabemos. Está a investir mais do que isso, está a investir a sua própria reputação. E por isso é justo e é natural, e é de elementar bom senso, que quem investe, quem patrocina, quem compra direitos, saiba se aquela organização é adequada e se governa e atua sob os mais elevados padrões de integridade. Quase um selo, né? Exatamente. Um selo de confiança. E foi isso. Esse selo de confiança, que nós chamamos estándares universais, não existia. Havia uma terra de ninguém, havia um vácuo. E uma das soluções que eu pus em cima da mesa foi: nós não podemos exigir que, quase por osmose, quase por geração espontânea, os clubes, as ligas, as federações, as entidades esportivas, de um momento para o outro, vão mudar hábitos de décadas. Não é? Em muitos casos, em pleno amadorismo, não é? Com práticas anquilosadas. Portanto, nós temos que apontar o caminho. Como é que nós vamos fazer isso? Perfeito. Identificar boas práticas, e por isso é que definimos estándares universais em matéria de boa governança, integridade financeira, integridade e apostas desportivas, formação e proteção de jovens, e agora estamos a trabalhar numa nova área, que é a sustentabilidade. E aí, com o mapa da mina, com um conjunto de antídotos e de vacinas, assentes nas melhores práticas, uma confederação, uma federação, um clube tem ao seu dispor, de facto, a receita para se elevar à excelência e demonstrar à sociedade, ao governo, às empresas, que de facto é merecedor daquele investimento, seja ele dinheiro, paixão ou interesse público. Como CEO global do SIGA, quais pontos ou conceitos que o senhor vê em outros mercados mundiais, como Europa e Estados Unidos, que poderiam ser aplicados no esporte brasileiro? O modelo norte-americano de esporte é completamente diferente do modelo europeu. Nos Estados Unidos o modelo é privado, as ligas são fechadas, o que por si só representa uma grande alteração relativamente ao modelo de ligas abertas ou de competições abertas, onde há promoção e despromoção de acordo com o mérito esportivo. Isto não é uma diferença de pormenor, é uma diferença gigantesca, sobre a qual eu muito poderia dizer. Mas ambas têm desafios fundamentais e ambas estão sujeitas não só a um novo caudal de oportunidades, que é a digitalização e as novas fontes de negócio estão a escancarar, mas com novas oportunidades vêm também novos desafios, e novos desafios muitas vezes trazem novos problemas. Não há essa consciência ainda bem saliente. Nós continuamos, e quando eu digo nós, digamos, a média da mentalidade dominante, não é? A generalidade, ainda vive muito focado na cornucópia de dólares e de euros e de reais, que cai do céu quase por magia. Vivemos aliciados e estonteados por esta capacidade invejável de acrescentar a receita e rendimento, mas esquecemos que, de facto, hoje em dia, vítima também do seu sucesso,
e vítima da má governança, da má governança, de regulamentos e de legislação completamente desadequadas às exigências dos tempos modernos. O futebol, em particular, vive hoje sob ataque de um conjunto de investidores especulativos, e eu atrevo-me mesmo a dizer, em grande parte associados a crime organizado, investidores opacos, anónimos, que ninguém sabe quem são, Verdade. ninguém sabe de onde vem o dinheiro, como é que o dinheiro é gerado e para onde vai. Isto tem que acabar. Eu vim agora do Congresso, onde tive a oportunidade de apresentar um estudo estratégico sobre o futuro do futebol no Brasil. Assente também numa análise comparativa dos principais modelos competitivos a nível mundial, com enfoque na Europa, e também numa outra questão elementar. Uma outra questão elementar, que foi a questão que a Frente Parlamentar nos colocou, que era: é lícito e legítimo, por via legislativa, criar a Liga Brasileira de Futebol Profissional? E a minha resposta foi, indubitavelmente, sim, é. Mas mais do que uma conveniência, é uma necessidade imperiosa. E mais do que uma necessidade, é uma urgência. Porque eu, não sendo brasileiro de nascença, mas sendo brasileiro de coração, digamos assim, de adoção, não me conformo com um país que é capaz de ganhar 5 Copas Mundiais, que é capaz de produzir dos talentos mais extraordinários como jogadores, não é? Que tem uma paixão sem rival pelo jogo, não é? Uma nação que faz parte do G7, que tem 220 milhões de habitantes, que dá cartas a nível mundial. Eu não consigo compreender como é que esta nação chamada Brasil tem um futebol que é não o ópio do povo, mas a alegria do povo. Não é? A alegria do povo brasileiro. Como é que é possível viver num sistema de governança que mais parece do século XIX do que do século XXI? E quando eu digo não me conformo, digo respeitando a legitimidade e o poder decisório de quem foi eleito para exercer funções, seja a nível do governo, seja a nível das organizações esportivas. Mas não é possível o Brasil continuar parado. Porque enquanto a Europa avança, enquanto a Ásia avança, vimos o que aconteceu neste último ano na Arábia Saudita, não é? Onde o governo assumiu que a aposta no desporto, e principalmente no futebol, era uma aposta estratégica de desenvolvimento do país. Do país inteiro, né? Sim. Há quem diga, com alguma maldicência, que é o governo, digamos, a queimar dinheiro. Desengane-se. Ninguém faz isso. Mas o futebol é considerado como um fator estratégico de desenvolvimento e de afirmação do país, com várias externalidades. O que eu não compreendo é como é que o Brasil, por exemplo, tem uma legislação completamente anacrónica. Há 2 anos foi aprovada e entrou em vigor a Lei Geral do Esporte. Todos nós sabemos as deficiências que tem aquele diploma. Aquilo é uma manta de retalhos, que não responde de forma coerente e racional às necessidades nem às aspirações que o desporto brasileiro deve ter. Muitas são as lacunas, muitas são as zonas cinzentas, muitas são as incongruências, e é por isso que eu convido, sei que não é fácil, Sim. mas é elementar rever esse diploma no sentido de o aperfeiçoar. Ponto número 1. Ponto número 2. Fala-se de futebol profissional, mas que profissionalismo é esse? Quando não há critérios objetivos para a verificação da idoneidade ou da capacidade organizativa, jurídica, financeira, infraestrutural dos clubes para participar numa competição profissional? Ou será que profissional é uma alcunha ou uma etiqueta que não tem substância concreta? Não pode ser. Porque é que no Brasil não há uma liga profissional? O que é que impede o Brasil de ter uma estrutura profissional dotada de autonomia, e quando eu digo autonomia não é independência, atuando sob o sistema desportivo e reconhecendo naturalmente o papel da Federação ou da Confederação, da CBF? Porque é que não tem uma estrutura que seja capaz de se focar na organização, gestão e comercialização das suas competições?
assegurando políticas de concorrência leal entre os clubes, assegurando a sustentabilidade financeira dos clubes. E eu pergunto isto, sabe porquê? Porque eu estive lá nas trincheiras, eu conheço o futebol por dentro e por fora, eu sei o que é gerir um clube e sei o que é pagar ou descontar um cheque às 3 da tarde ou às 2 da tarde. Porque se eu receber um cheque às 3 da tarde, o banco está fechado e eu não posso descontar. Portanto, eu conheço as dificuldades. Sim. E valorizo o esforço tenaz que muitos dirigentes benévolos exercem de forma graciosa, sem esperar nada em troca. E por isso, terminava respondendo a sua questão, dizendo o seguinte: o potencial é inegável, mas tem que haver uma estrutura que regule, administre e faça a gestão do futebol profissional. Perfeito. Em coordenação com a Federação. Tem que haver critérios, parâmetros financeiros para o reconhecimento da natureza profissional das competições. Tem que haver critérios para participação nas competições profissionais, que têm a ver com a governança, têm a ver com a integridade financeira, não é? E quando eu digo integridade financeira, digo desde logo a inexistência de dívidas para com o Estado, ou para com terceiros, ou para com atletas, porque tudo isto gera situação de concorrência desleal entre os clubes. Isso. E, portanto, é daí que vem o fair play financeiro da UEFA, que agora está a ser falado aqui. E ainda bem. Ainda bem. E através de vocês volto a oferecer os préstimos da SIGA para colaborar com a CBF na definição de um modelo adequado e que corresponda às reais necessidades do futebol brasileiro. Não se pense que é fazer um decalque por parte de um qualquer iluminado que vai ser a solução. Não é. Não é. Isto não é uma ciência exata, não é uma ciência oculta, mas tem as suas especificidades. E mais do que isso, a aposta na integridade. A aposta na integridade. Sem integridade não há confiança. Sem confiança não há paixão. E sem paixão não há futebol. E a situação contrária? O senhor avalia que o trabalho brasileiro pode ser um exemplo mundo afora? Se sim, quais seriam esses trabalhos? Olha, eu podia dar aqui muitos exemplos e ser simpático consigo. Porque, de facto, há muitos. Mas eu vou destacar um que, para mim, é eloquente. É o trabalho que o Governo fez em matéria de regulação do setor das apostas esportivas. Perfeito. Primeiro, reconheço a extraordinária complexidade do fenómeno e a sofisticação das suas práticas, a dimensão global deste mercado e também as vulnerabilidades que ele tem, designadamente a infiltração de entidades criminosas. E nós sabemos, branqueamento de capitais, evasão fiscal, enfim, e o facto de haver jurisdições completamente opacas, sem qualquer tipo de transparência nem de integridade. Isso existe. E o Governo, pelas conversas que tenho mantido e as reuniões que tenho tido, está atento e empenhado em atacar esse problema. E eu tiro o chapéu. Mas, em 2018, deu-se um passo importante, depois veio a pandemia, entretanto tudo parou, e o Governo atual teve a lucidez, a clarividência e também a ambição necessária para pegar neste dossiê e regular definitivamente o setor das apostas esportivas. E fê-lo de uma maneira, eu não direi magistral, porque não há perfeição, é um processo, é inatingível, mas de facto é um exemplo de como se deve atuar. Perfeito. E o contraste está, por exemplo, aqui bem perto com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, depois do Supremo Tribunal Federal ter considerado que a PASPA, que era uma legislação que impunha, de facto, a proibição das apostas, com exceção de Las Vegas, depois deste acórdão ter considerado ilegal essa proibição, houve uma corrida às armas. Os Estados Federados, as organizações em geral, olharam para aquele maná, aquela cornucópia de dólares que caía do céu, sabe-se lá como, e acharam que, pronto, era o Eldorado.
E eu lembro-me na altura de dizer, ótimo, a abertura regulada do mercado é necessária e bem-vinda, mas deve-se acautelar princípios de integridade, deve-se acautelar políticas de saúde pública para evitar a viciação dos jogadores, não é? A ludopatia. A ludopatia. Né? Deve-se também legislar no sentido de acautelar a proteção dos direitos de propriedade intelectual dos clubes, das federações e das confederações. Deve-se também estabelecer limites ao montante das apostas que podem ser feitas. Perfeito. Porque, como é sabido, uma das maneiras de combater a lavagem de dinheiro é através da limitação do montante que é possível apostar e identificação do apostador. Portanto, eu sinalizei um conjunto de salvaguardas e tive intervenção abundante nos Estados Unidos, alertando para o facto de não haver uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. E era isso que devia ter sido feito. Mas aí a ganância dos homens falou mais alto. E é por isso que hoje chegamos, sem espanto, ao trauma de vermos que ligas que se diziam imunes a esse tipo de problemas estarem a passar por ameaças constantes com os jogadores, eles próprios, sim, NBA, NFL, NHL, MLS, tudo, a serem apanhados em situação de manipulação de competições e muitas outras disciplinas. E vou dizer mais uma coisa que não disse a ninguém, que não é de conhecimento público. Perfeito. Eu, quando estava a envidar esforços para criar a SIGA, eu fui a Nova Iorque e falei com vários comissários de várias ligas. Sabe o que é que me disseram? O quê? Excelente ideia. Com você à frente disso, eu não tenho a certeza que isso vai resultar. Mas, para nós, não é necessário, porque nós não temos esse problema. Nós não temos apostas ilegais, porque há uma proibição. Nós não temos esse tipo de manipulação de competições desportivas. Nós somos os Estados Unidos. We are USA. E eu disse, fulano, você não se esqueça do que me está a dizer, porque quando menos esperar, você vai ter que engolir essas palavras. Eu não quero puxar dos galões, nem quero exercer nenhum tipo de autoridade, seja de género for. Mas estava escrito nos astros que negligenciar um problema daqueles teria consequências fatais. E, de facto, para mim, digo isto com mágoa, porque as ligas americanas são exemplos de excelência, mas por força de intervenção atempada e uma legislação deficiente que privilegiou o dinheiro, mas negligenciou a integridade, estão a ser confrontados com vários problemas. Felizmente há solução e há uma coisa chamada SIGA América, que está sediada em Washington, mas trabalha em todo o país, que está ao lado do movimento esportivo e está ao lado do governo também, para procurar não apenas mitigar o problema, mas para resolver esse desafio, dando resposta e oferecendo as melhores práticas. O SIGA hoje conta com parcerias com alguns clubes, como o São Paulo Futebol Clube. Como funciona essa parceria? Essa parceria funciona com o espírito de comunhão, de partilha, de identidade em relação à importância da integridade e da compliance, não é? Que significa respeitar as normas, respeitar as regras e praticar as melhores práticas, não é? Passa o pleonasmo. Nós com o São Paulo temos tido uma relação muito gratificante, muito profícua. O São Paulo, desde a primeira hora, manifestou apoio a este ideal de integridade. Tem sido uma força liderante, que se tem destacado não apenas pelo exemplo, mas também pela atuação proativa. Nós, com o São Paulo, já organizamos, ou com o São Paulo como hosting partner, digamos assim, já organizamos 2 edições da Sport Integrity Forum, que é um evento de alto nível que congrega o escola do pensamento e também especialistas de topo nas questões de integridade, em vários domínios. Agradecemos ao São Paulo esse apoio. O São Paulo sabe que nós também estamos ao lado do clube para partilhar os nossos pontos de vista e
convidamos novamente o São Paulo, e não apenas o São Paulo, todos os clubes brasileiros a adotar os nossos estándares universais, porque esses estándares universais são verdadeira bala de prata. E da mesma maneira que você não entra num avião sem saber que aquele avião foi certificado e que obedece aos estándares de segurança, Isso. eu acho que é elementar para qualquer CEO, qualquer gestor desportivo, certificar-se que o seu clube também atua e respeita esses elevados padrões que são aqueles que a SIGA oferece. Portanto, tem sido marcante. Temos tido também manifestações desportivas onde convidamos uma série de atletas de eleição a dar um exemplo, a empunharem a bandeira da integridade, e estamos num momento agora de definição de novas iniciativas, porque quer o São Paulo, quer a SIGA são entidades de ação, não é? Uhum. E temos tido no São Paulo um apoio muito importante e aproveito também para agradecer. E no São Paulo faço o convite também a outros times, a outros clubes, porque a SIGA é uma organização aberta, de braços abertos, de portas abertas, e há espaço e há necessidade para outros clubes, outras federações se juntarem a nós, porque só com esse espírito de congregação, de frente unida, com essa visão estratégica reformista, é que nós podemos de facto avançar. O senhor pensa em outras parcerias, já conversa com outros clubes aqui no Brasil, não? Sim. Conversa, né? Pensa em todos eles, então nós estamos abertos a isso. Todos nós eles. Estamos abertos, não no sentido, nós não colecionamos selos, não colecionamos apoios, não é? Não estamos aí obcecados por isso. Mas manda a lógica que quando nós confrontamos problemas tão complexos, quando o nosso objetivo é reforçar a credibilidade, resgatar o reconhecimento que é devido ao futebol e convencer aquelas mentes mais empedernidas que continuam a olhar para o futebol como uma espécie de underdog, esse é um esforço partilhado. Esse é um esforço que não é apenas da SIGA, não é apenas meu, é um esforço de todos. E isso só se consegue, de facto, se trabalharmos em equipa. Perfeito. É a equipa que faz a diferença e é por isso que eu reitero o convite aos clubes, às confederações, às federações, também aos patrocinadores, também aos mídia. Os mídia têm um papel fundamental. Sim. E não é apenas na informação, é na formação. Não é? Porque os decisores de tudo, que antes de tomarem decisões, leem o Poder 360 ou seguem o Poder 360, fazem porque sabem que a informação é poder. E quanto mais bem informados estiverem, melhor poderão decidir. E por isso é que nós convidamos os mídias, temos uma network com 40 ou 50 títulos de todo o mundo. Nós vamos organizar agora, a partir do dia 1 de novembro, o mês, o Sport Integrity Action Month, que é um mês tudo ele dedicado à ação. Perfeito. A ação para nós é uma palavra muito forte e que está no nosso ADN, e gostaríamos de formalizar aqui um convite já ao Poder 360 para que seja um dos parceiros. O Poder agradece, E claro. para que se junte a nós, durante esse mês de novembro, a erguer esta bandeira da integridade e, digamos, estimular culturalmente todos a se juntarem a nós. A SIGA tem um pilar da equidade de gênero. Como o senhor avalia essa entrada desse pilar? Bom, não se pode falar de boa governança sem termos igualdade de oportunidades, Perfeito. sem termos respeito pela dignidade humana, e esse respeito não tem a ver com géneros, não tem a ver com raças, não tem a ver com o tom da pele, não tem a ver com gostos pessoais. Deve o futebol ser uma escola de valores e um exemplo. E nós na SIGA, que somos mais de ações do que palavras, fizemos questão de assumir essa bandeira com determinação. E é por isso que não apenas aprovamos alterações aos nossos estatutos, de maneira que na composição do Council, que é o órgão máximo entre congressos, houvesse paridade de género. Não é dizer vamos ter 30% de mulheres. Sim, porque temos que dar aqui um empurrão. Não, nada disso. Aqui não é 30%, 30% não resolve nada.
E já que as regras do jogo e o terreno não estão nivelados, então, se há necessidade de intervir a título excepcional, então que seja 50-50. E por isso é que nós temos paridade de género. Segundo, não basta apenas formular desejos. Nós temos que criar condições para que as jovens e as mulheres tenham verdadeiramente oportunidades e se sintam capacitadas a assumir esses desafios. Por isso é que nós, através da Siga Woman, temos de facto criado um programa de mentoria que envolve neste momento 300 pessoas, 150 mentoras e 150 mentoradas, que partilham experiências, abrem horizontes, e tudo isto nasce de uma ideia muito simples que eu tive, ou que me ocorreu numa viagem de avião, nestas minhas deambulações. Sempre o avião. Sempre um avião. Que é, o que é que eu gostaria, se eu fosse um jovem e tendo paixão pela indústria do esporte, o que é que eu gostava de encontrar? A oportunidade que eu gostava de ter. Porque eu conheço muitos jovens, valorosos, extraordinários, que não conseguem pôr em prática todo o seu talento e toda a sua sabedoria e o valor acrescentado. Porquê? Porque há um conjunto de freios e de bloqueios, não é? Há um conjunto de obstáculos que os impede de ter acesso a... E, portanto, eu pensei nisso. Como é que eu gostaria de encontrar? Não seria bom ter um mentor, alguém que me explicasse como é que a coisa funciona, que me facilitasse, que me encurtasse o caminho, que me desse assim umas luzes. E então eu pensei nisso e disse, bom, o que é preciso? O que é preciso? Então marquei uma reunião em Paris, convidei um conjunto de mulheres em posições sénior para virem participar numa discussão e pedi-lhes uma coisa, apenas uma coisa. Dediquem 5 dias do vosso tempo, equivalente a uma semana, e abram a porta a uma jovem com potencial, com um interesse genuíno, e deixem-na observar como é que vocês lideram, como é que convencem, como é que organizam, como é que dirigem uma reunião, como é que traçam objetivos, como é que lidam com problemas, como é que transformam adversidades em oportunidades de sucesso. Nossa. E foi isso. E então convidei essa vintena de mulheres para contarem a sua história. Todas elas histórias diferentes, mas riquíssimas e inspiradoras. Muito bonito. Percebe? E foi assim. O poder do storytelling e o poder do exemplo e de dar a mão a uma jovem ou a alguém é um poder que tem sido transformador, tem sido apaixonante, porque é contagiante, não é? E nós temos, tenho noção disso, nós temos mudado a vida e aberto os horizontes a muita jovem. E isso é gratificante. Demais. E elas precisam para continuar sonhando com o mundo do esporte, né? Tivemos ainda em março tivemos aqui uma grande summit de liderança feminina no esporte, e a sala cheia. Poxa. E é um projeto para continuar. Repare, é um projeto para continuar que vai ter agora o próximo desenvolvimento no Médio Oriente, que é um território, um bastião masculino, digamos assim, não é? Culturalmente. Mas desengane-se quem pensa que a realidade é imutável, porque não é. As mulheres têm um papel cada vez mais preponderante, seja nos Emirados Árabes Unidos, seja na Arábia Saudita, seja no Catar, seja no Egito, seja noutros países. E é gratificante verificar isso. O talento, a genialidade, o brilhantismo que as mulheres emprestam no exercício de vários cargos, eu tenho tido o privilégio de constatar de forma direta, pessoal e em primeira mão. O senhor tem uma filha, né? Eu tenho uma filha e agora tenho uma neta. E, portanto, e também tenho uma mulher e também tenho uma mãe, graças a Deus, e a elas muito devo. E, portanto, essa é uma daquelas causas a que me dedico por paixão, não por obrigação, mas por paixão, e tenho uma equipa, de facto, que opera milagres, porque nós temos poucos recursos, abraçamos um desafio exigente, uma missão global, mas fazemos-lo por gosto. E quem corre por gosto não cansa, não é? É muito Já bonito. digo ditado.
Fico até emocionada de ouvir o senhor falando. E conto consigo sobre as também meninas, sobre as mulheres. para se juntar à causa. É um mundo um pouco difícil para nós. E ver o senhor assim falando com esse orgulho é muito bonito. É muito bonito. Muito obrigada. E é para continuar. Tenho certeza que muitas meninas vão ver. Sim, nós e vão ter força para continuar. Através de vocês e quem nos estiver a ouvir, se tiverem interesse, contatem-nos, porque de facto isto não é uma profissão, é quase um sacerdócio, isto não é um negócio, é uma missão, e eu quero, não vou dizer que é para o ano, porque seria ambicioso demais, e não posso ser acusado disso permanentemente, mas eu gostava que essas 300 se transformassem em 3.000 e por aí fora. A SIGA é um movimento global. E a força desse movimento global depende da força que nós recebemos de cada pessoa, de cada organização, de cada parceiro que dela faz parte. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Emanuel Macedo por ter aceitado o convite. Obrigada, Emanuel. Obrigado, nós. Obrigada. Tá bom? Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 23 de outubro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até mais!